Bom dia, Brasília, bom dia, trabalhadoras e trabalhadores da capital da República. Está no ar mais um programa Canal do Trabalhador. Raul Canal e Rodrigo de Paula trazendo para vocês os fatos que marcaram a semana no mundo das relações de trabalho aqui na capital da República. Conosco hoje Vicente de Almeida, presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agrário. Josenilton Maurício da Costa, secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, falando sobre a greve dos servidores públicos federais, uma das maiores greves da nossa história. Luiz Antônio de Araújo Silva, coordenador da FASUBRA, Federação das Associações de Sindicatos das Universidades do Brasil, falando sobre a greve em 95% das nossas universidades. João Osório, do Sindicato dos Rodoviários aqui do DF, falando sobre o acordo histórico firmado entre os rodoviários e o Sindicato das Empresas de Ônibus. Também a deputada Érica Cocai para falar sobre a PEC que estende aos empregados domésticos os direitos dos trabalhadores da indústria, do comércio e serviços gerais. Irenaldo Pereira Lima, ele que preside o Sindicato das Empresas de Segurança Privada, dando dicas de segurança para a sua residência, para o seu comércio. E no quadro Saia do Vermelho, professor Roberto Soares, com mais dicas para aumentar o poder de compra do seu salário. Fique conosco que o Canal Trabalhador hoje está recheado de informações importantes para a sua vida e para o seu dia a dia. Conosco no Canal Trabalhador a deputada Érica Cocai. Ela que além de presidir várias comissões da Câmara Federal, também preside a CPI que investiga os crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Bom dia, deputada, bem-vinda, um prazer tê-la aqui. O prazer é meu. Eu queria dar um bom dia muito carinhoso a todas e todos que nos assistem nesse momento e a você, Raul, e agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Deputada, a CPI ela foi instalada em abril desse ano, né? A senhora já esteve com a comissão no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, alguns estados do Nordeste. O que já foi apurado, o que foi levantado até o momento? Olha, nós estamos trabalhando com algumas linhas. Uma delas é de elaboração de diagnósticos, onde nós queremos constatar não apenas a inserção da exploração sexual de crianças e adolescentes, mas nós queremos também trabalhar e estabelecer os diagnósticos, como essas crianças que são vítimas da exploração sexual, elas estão sendo atendidas. Como que o Estado está fazendo esse acolhimento, esse atendimento, para que essas crianças e esses adolescentes possam ressignificar as suas vidas e interromper a trajetória de exploração sexual. E nós queremos também fazer um diagnóstico do nível de responsabilização dos agressores. Nós tivemos na Paraíba, por exemplo, ali nós vimos que na CPI que já aconteceu no Congresso Nacional, foram citadas 250 pessoas envolvidas com exploração sexual na Paraíba. Nenhuma delas foi responsabilizada. Então nós temos uma preocupação, não apenas de que a população denuncie, e tem aumentado muito, Raul, o número de denúncias no Disque 100, que é uma base de dados muito boa, como também uma base muito boa, os levantamentos da Polícia Rodoviária Federal, que já resgatou mais de 3.000 crianças e adolescentes em situação de exploração sexual nas estradas, rodovias brasileiras nos últimos 7 anos. Eu queria dar um testemunho, deputado. Eu estive recentemente na cidade do interior do Maranhão, né? Cidade pequena, pacata, e há um grande empresário, um coronel nessa cidade que é público notório, todo mundo sabe da história dele, né? O homem mais rico da região, grande empresário, mas as mães fazem filas na casa dele levando as suas filhas para comercializá-las, né? E existe uma tabela de preço, né? Para loira, morena, para virgem, não virgem, né? E o que me impressionou é que a cidade toda sabe e ninguém toma providência, polícia, Ministério Público, nada. Há muita conivência de autoridades também? Com certeza. Nós temos, por exemplo, no Ceará, o caso de um prefeito
de uma cidade do estado do Ceará, que é nítido, é notório o seu envolvimento com a exploração sexual de crianças e adolescentes. Já foi condenado, inclusive, recorreu, e até o momento ele está dominando a política local. E nós temos depoimentos, continua prefeito ainda hoje. Nós temos, por exemplo, depoimentos da irmã Henriqueta, que levamos e trouxemos aqui para colher seu depoimento em audiência pública, que faz um trabalho absolutamente louvável no enfrentamento à exploração sexual no estado do Pará, na Ilha Marajoara, ou envolvendo 16 municípios. E ela anda com proteção policial, da Polícia Federal, né, por quem faz esse enfrentamento. E ali ela dizia que há cidades onde as pessoas com maior poder econômico, maior poder político, conseguem inclusive adulterar e forjar laudos, ou seja, tem um nível de domínio tão grande nas estruturas do Estado que faz com que o Estado a sirva e que o Estado a alimente. E o próprio Instituto Médico Legal... Exatamente. O próprio hospital estabelece laudos que são laudos forjados. Isso significa que nós temos um manto de impunidade que traz uma série de malefícios, mas o mais profundo é porque naturaliza o fenômeno, né? Naturaliza a exploração sexual. Passa a ser um fato normal. Fato normal. E não é normal. Isso aí significa, olha, colocar nossas crianças em bandejas e oferecê-las como se elas fossem coisas. E significa em verdade, criar uma cadeia de vitimização. Essa criança, via de regra, é empurrada para a exploração sexual pela pobreza. Nós vimos, por exemplo, em Fortaleza, também a tabela de preços, é R$20 mais um prato de comida. Nós vimos em estados brasileiros a exploração sexual em troca de um pastel. E aqui em Brasília vimos meninas em situação de rua, na própria capital da República, fazendo programas sexuais por R$2, R$3 para alimentar. A gente fala em criança e adolescente, fica uma coisa meio genérica, deputada. Se a gente falar em idade, em números absolutos, eu creio que impressione mais ainda, né? Quando nós falamos em crianças, a partir de que idades a senhora encontrou vítima já? Olhe, 6 anos, 7 anos, 10 anos. O receio que me assalta agora é o seguinte: a gente observa aqui na Câmara, no Senado, as CPIs, quando tem notoriedade, muita mídia, tem interesse público, parece que elas avançam mais e produzem mais resultado. E a CPI que a senhora preside hoje, apesar da importância, da gravidade do tema, do assunto, me parece que os meios de comunicação não estão dando a ela o espaço que ela mereceria. Estou correto ou não? Sim, mas a gente tem tido muita repercussão nos estados, não é? Onde nós estamos indo, há muita repercussão. A mídia local, a imprensa local, ela tem dado muita divulgação às atuações, às diligências da CPI. Nós estamos trabalhando hoje com 3 focos, que eles não estavam dados na realização da CPI que aconteceu no Congresso Nacional. Nós estamos trabalhando com as grandes obras, porque nós temos muita preocupação em proteger o Brasil do turismo sexual envolvendo crianças e adolescentes, com os grandes eventos, não é? E que trazem também grandes obras. Então, portanto, grandes obras, grandes eventos e as fronteiras. Ora, nós temos o estado de Rondônia, por exemplo, onde foram construídas 2 grandes obras, Giral e Santo Antônio, que aumentou em mais de 200% o número de estupros depois das obras, não é? Então, é preciso que essas obras tenham um licenciamento prévio social, ou seja, não apenas o licenciamento ambiental, mas que nós possamos ter instrumentos para que as obras não levem juntos os direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Teve um crescimento em Rondônia, depois dessas 2 grandes obras, de 25% no número de gravidez precoce. E nós, portanto, temos preocupação com as grandes obras, com os grandes eventos, porque preparar o Brasil para a Copa não é só dotá-lo de infraestrutura hoteleira ou aeroportuária, é proteger nossas crianças e nossos adolescentes. E, por fim, nas fronteiras, nós vamos estar percorrendo, no segundo semestre, uma fronteira norte brasileira, depois nós vamos na fronteira com o Paraguai, mas na fronteira norte nós temos várias denúncias de que os policiais, ou seja, os soldados, não é, que deveriam proteger as nossas fronteiras, também estão sendo agentes da exploração sexual. Não apenas coniventes, mas agentes mesmo. Agentes da exploração sexual. E se locupletando com isso, não é? E quero convidá-la também, deputada, dia 2 de agosto, quinta-feira, a partir das 19 horas, lá no Carpeginha, da 104 Sul. Estou lançando esse livro, Inês é Morta, Veado, Piranha e Outros Bichos. Todo o pessoal que nos assiste está convidado,
dia 2, quinta-feira, a partir das 19 horas, no Carpe Diem, da 104 Sul, lançamento com noite de autógrafos, Inês Amorta. Aguardo vocês lá. Deputado, obrigado pela entrevista. Olha, o prazer foi meu. Sucesso no seu trabalho frente à CPI, e sou um grande admirador do seu trabalho, desde quando a senhora nos representava aqui na Câmara Distrital. É um prazer sempre estar aqui e um bom dia. Obrigado, um bom domingo à senhora. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. O Canal do Trabalhador está de volta. Há mais de 30 dias, os servidores públicos federais encontram-se em greve. E aqui no Canal do Trabalhador, para comentar sobre a greve, estamos recebendo Josemilton da Costa, que é secretário-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público, Condicef. Bom dia, Josemilton. Bom dia, Rodrigo. Então, Josemilton, como é que está essa situação da greve? Quais são o que é que está emperrando para que os servidores voltem a trabalhar? Não, o que está emperrando é a objetividade das negociações. Nós protocolamos uma pauta em fevereiro de 2012, já tivemos várias conversas e até hoje o governo não sinaliza com nenhuma proposta ou não sinaliza com nenhum posicionamento se concorda ou não concorda com a proposta que foi protocolada. Isso levou a categoria a deflagrar uma greve a partir do dia 18. Nós temos hoje, na base da nossa confederação, 26 setores em greve. Quais são, Josemilton, as instituições que estão em greve? Quais são os ministérios? Olha, hoje nós temos o Ministério da Saúde, nós temos o Ministério da Agricultura, Ministério da Justiça, Integração Nacional, Desenvolvimento Agrário, em greve. Esses ministérios estão em greves, além de outras fundações e autarquias, como o INCRA, como os administrativos da Polícia Rodoviária Federal, DataSUS, Arquivo Nacional, INPI, esses setores estão em greve, FUNAI, e nós temos também, que é a base da nossa confederação, em conjunto com o Sinagência, nós temos a partir do dia 16, mais 10 agências reguladoras entrando em greve. Participamos de uma plenária unificada essa semana agora e a categoria foi coletivamente... Então, Josemilton, a gente tem assim, discutido e a própria sociedade tem percebido, e o governo tem dito isso, que os servidores públicos têm sido, na verdade, contemplados com reajuste ao longo desses últimos anos. E me parece que não é verdade, né? Parece que o que a Condicef está defendendo é uma reestruturação de plano de carreiras, não é isso? Como é que conta pra gente um pouquinho? Na verdade, nós tivemos 8 anos de congelamento durante o governo Fernando Henrique. O que o governo Lula fez foi retomar, né, as negociações e, de fato, houve incrementos salariais. Mas devido ao longo período que nós tivemos congelados, mesmo os incrementos salariais que foram dados pelo governo Lula não corrigiram as distorções que estão hoje instaladas na Administração Pública Federal. O que nós estamos propondo, na verdade, é restauração de carreira, restauração de tabela remuneratória, né, para tentar, pelo menos, minimizar as distorções que estão hoje instaladas na Administração Pública Federal. Então, e do ponto de vista do orçamento, o governo tem recurso? O que é que está faltando? Você me disse que até o presente momento não tem ainda nenhuma proposta, mesmo estando já quase 30 dias em greve, Josemilton? Olha, recursos tem. O governo tem na lei de habilidade fiscal, pode gastar até 50% da receita corrente líquida. Hoje o governo gasta menos de 30% da receita corrente líquida. Quando o governo fala que não há dinheiro disponibilizado para negociar com os trabalhadores, não é verdade. E, Josemilton, a greve ela é uma greve nacional, né? E são vários órgãos, o Ministério da Saúde, FUNAI, o próprio Ministério da Reforma Agrária. Essa negociação está sendo centralizada pela Condicef ou cada ministério está tendo processo de negociação? A negociação está sendo com a Condicef e o Ministério do Planejamento? Na verdade, todos esses 26 setores são base dos nossos sindicatos. As negociações são feitas diretamente com a Condicef e o Planejamento. Em alguns momentos aparecem representantes dos ministérios, das instituições,
nas meios de negociação, mas a negociação é feita diretamente com o Ministério do Planejamento e a Condicef. E é importante a gente dizer também, né, José Milton, para quem está em casa, que quando os servidores públicos entram em greve, não é uma greve meramente salarial, ela é uma greve também no sentido de melhorar o atendimento público, né? Eu acho que todos nós que construímos a sociedade precisamos de um serviço público que funcione. E você me disse que a greve ela tem também condições de trabalho, não é uma greve meramente salarial, não é isso? Não, Nós, inclusive, em todas as pautas nossas que foram protocoladas, tem lá a reposição da força de trabalho, que é, na verdade, concurso público. Nós estamos, inclusive, trabalhando um diagnóstico conjunto com o próprio Ministério do Planejamento para constatar que hoje há uma defasagem em todos os ministérios de trabalhador do serviço público. As pessoas vão aposentando e o governo, ao longo dos anos, não foram repondo a força de trabalho. E como é que está a adesão à greve, José Milton? Os servidores públicos aderiram à greve? Como é que está? Olha, a nossa greve hoje ela conta com aproximadamente 300 mil trabalhadores de greve, né? Claro, distribuído entre os 26 setores. Certo. A nossa greve ela é uma greve que está crescendo, né? Mesmo com a ameaça do governo de corte de ponto, houve um aumento, né, do número de trabalhadores e de órgãos em greve. José Milton, a respeito do corte de pontos, a gente tem acompanhado pela imprensa que o governo já sinalizou que vai cortar o ponto. Como é que está isso? Já tem alguma negociação, não só para avançar e acabar com a greve, como também evitar o corte de pontos? Olha, tem. Nós já encaminhamos um ofício para o governo, devemos ter uma reunião no dia 18, entre discussões remuneratórias, tem a discussão do corte de ponto. Na verdade, o que o planejamento fez foi orientar os RH dos órgãos que estão em greve, mas não houve uma determinação. Entendi. Nós estamos procurando os órgãos RH para que não seja feito o corte de ponto. Caso haja um corte de ponto, nossa assessoria jurídica vai entrar no STJ pedindo a legalidade da greve. É verdade. Então, José, em nome do Canal do Trabalhador, quero te agradecer, desejar sucesso nas negociações. Esperamos, e aqui fica um apelo também ao ministro do Planejamento e à própria presidenta Dilma, que busque o entendimento e evite praticamente que a greve continue. Eu acho que a greve do serviço público não interessa a ninguém, tão menos ao país, né? Então a gente espera que atenda às reivindicações e que vocês possam chegar no meio termo e construir um consenso o mais breve possível. Então, o Canal do Trabalhador está sempre aqui aberto, está à disposição da Condicef, e sucesso para você e todos os companheiros que estão aí na luta por não só melhores condições de salário, mas também condições de trabalho. Eu que agradeço o espaço do Canal do Trabalhador, Rodrigo. Um bom dia. E o que nós esperamos é que a gente possa, no dia 18, fechar negociações e suspender a greve, como você disse. Todos nós sofremos com a greve, a população, os trabalhadores e o próprio governo. Ok. Não saiam daí, o Canal do Trabalhador volta no próximo bloco. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal fino. 304 Sul. Fone 3322-8342. Canal do Trabalhador de volta, e a pauta continua sendo greve nas universidades brasileiras. Semana passada estivemos com o pessoal da UNB, Universidade de Brasília. Hoje conosco o professor Luiz Antônio de Araújo, da FASUBRA, Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores nas Universidades Brasileiras. Doutor Luiz Antônio, bom dia, bem-vindo. Bom dia. Do total de universidades, quantas? 90%, 95%, mais ou menos estão em greve? Nós estamos com a totalidade, né, em greve. 100%. Hoje nós somos 62 entidades da FASUBRA em greve. É a maior greve da história das universidades? Tirando o regime militar, acredito que o maior movimento das universidades seria esse. Total hoje foi o quê? 180, 200 mil trabalhadores? Da nossa carreira, em torno de 180 mil trabalhadores. Sem contar com os professores? Sem contar com os professores. Se somá-los, chegamos a quantos? Passa de 200 mil trabalhadores. 200 mil. Qual é a pauta de reivindicações? Qual é o principal ponto inflexível?
Não, o inflexível é a questão econômica, né? Questão salarial. A questão salarial. A nossa pauta, ela tem a ver com a carreira, né, que surgiu em 2004, naquele momento muito importante, onde o próprio governo reconhecia que precisava avançar. Então, qual é o problema? Nós temos um piso muito baixo, que está em torno de R$ 1.080, né? E nós temos uma estrutura diferente dos servidores públicos, né? Nós temos a estrutura salarial da nossa carreira, ela pega todos os cargos da universidade. Então, ela tem uma evolução, um efeito embaixo, ela tem um efeito, né, em toda a malha salarial, né? Então, a gente busca o piso de 3 salários mínimos e uma diferença de um padrão para outro de 5%. Hoje é da ordem de 3,6%. Então, é isso que eles alegam que tem um valor, segundo ele, elevado, que não se comprova isso, até porque não houve nenhuma mesa, né? Então, o principal problema é esse. Só que a pauta não se resume a isso, né? Ela tem todas questões que têm a ver com a carreira, que têm a ver com o aperfeiçoamento e tem a ver com o compromisso que o governo assumiu desde 2007, que era buscar esse aperfeiçoamento, né? Pós uma greve, 2007, onde tivemos uma evolução importante, ficou uma série de pontos pendentes. E até hoje... O senhor é vinculado a qual universidade? Que estado? Eu sou vinculado à Universidade Federal Rural de Pernambuco. Pernambuco. Quero fazer uma provocação que eu fiz na semana passada com o pessoal da UNB, né? Eu moro em Brasília já há 26, 27 anos e eu creio que nessas quase 3 décadas foram raros os anos em que não houve uma greve na UNB. Eu queria o seu ponto de vista como líder sindical. Não falta um pouco de competência, eu diria não apenas por parte da administração, mas também dos sindicatos, em fazer um acordo plurianual, uma coisa a longo prazo, próximos 5, 10 anos, para evitar esse desgaste, esse aborrecimento, esse prejuízo tão grande, não apenas para os trabalhadores, para o Estado, mas sobretudo para os alunos, né? Que são aí o marisco entre a onda e a rocha, né? Bom, primeiro que as universidades, ela sofrem de um problema histórico, né? Qual seria? Que vem desde o regime da ditadura, a falta de democracia, por exemplo, né? Então, as diversas greves, ela tem diversos componentes, e nem sempre é questão salarial. Nós tivemos problema de greve, por exemplo, de não posse de eleição de reitores eleitos, né? Nós tivemos problema de projetos, como, por exemplo, em 98 e 92, que era greve por projetos políticos que privatizavam a instituição, né? Então, tem todo um processo que passa pela democracia e passa por um distanciamento de ter uma relação de trabalho efetiva, né? Hoje, falta diálogo? Falta. Fazubra está a 52 reuniões desde 2007, que não tem avanço nenhum. Então, inclusive, isso desmoralizou um processo criado importante, que era o processo da mesa. Agora, ele tem que se traduzir em coisas efetivas, né? Então, como eu estava falando, 2004 tinha um compromisso do governo Lula que chegamos no estágio, mas precisava evoluir. Fomos a 2007, tivemos uma evolução importante e ficou uma série de pendências, está assinado de um acordo. De lá para cá, conversas e não anda por uma questão do viés econômico, das imposições, das amarras, enfim. Além dos outros elementos que não têm essa interferência direta, mas também não avança. Por exemplo, nós temos um problema com os aposentados, é a única categoria, talvez, que o enquadramento dos aposentados na carreira trabalhou numa lógica que terminou prejudicando a remuneração dos trabalhadores, ou melhor, o vencimento dos trabalhadores. E uma coisa simples de resolver, mas não tem avanço porque a mesa não tem efetividade. Então, nós concordamos que era possível ter, agora para isso tem que ter uma mesa que de fato seja efetiva, né? Vocês estão inseridos num movimento nacional aí que envolve não apenas as universidades, mas todos os servidores públicos da União. Eu lhe pergunto, o movimento em massa tão grande, tantos sindicatos, toda a categoria envolvida, não fica mais difícil negociar com o governo? Justamente pela questão econômica? Bom, Dá poder político, mas a solução fica mais complicada, né? Tem um grau de dificuldade, não resta dúvida, né? Que tem a ver com as próprias limitações do próprio movimento e do governo, né? Então, agora, ao mesmo tempo, a gente percebe que tem uma pressão muito grande sobre o governo, né? As greves, e já tinha sido avisado ao governo, né? Já no início do ano, o ministro da Educação, antes mesmo de ser ministro, já tinha sido avisado do problema nas universidades. Enfim, nós acreditamos que ajuda, por um lado, traz um grau de dificuldade, principalmente em função das amarras que estão colocadas por conta da política econômica.
enfim, mas também que é a unificação dos trabalhadores que podem ter efeito, né? Então, cabe muito mais a nossa organização para poder avançar. O poder de barganha e pressão acaba robustecendo o movimento, né? Professor Luiz Antônio de Araújo, obrigado pela presença, obrigado pelas informações, que Deus ajude o movimento, que dê certo e que nós cheguemos a um desfecho o mais breve possível. Nós é que agradecemos e esperamos que esse trabalho importante, trazer o movimento na mídia, né, que se continue. Canal Trabalhador à disposição da Fazubra, quando tiverem novidades, outros pleitos, outras reivindicações, aqui é a tribuna de vocês. Muito obrigado. Breve intervalo, voltamos em seguida. Permaneça com a gente. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Estamos de volta com o Canal do Trabalhador e conosco agora João Osório, presidente do Sindicato dos Rodoviários do Distrito Federal. Bom dia, presidente, bem-vindo. Bom dia, Raul. Eu agradeço a oportunidade de participar aqui do seu programa no Canal do Trabalhador. Esse ano, graças a Deus, sem greve, né? Felizmente, a gente vai conseguir aí atravessar, apesar que já houve uma greve, né? Tivemos um dia de greve aí na última quinta-feira, mas daqui para frente espero que não haja mais necessidade nenhuma. O que provocou esse 24 horas de paralisação? No ano passado, nós celebramos um acordo coletivo com as empresas que previa a validade deste acordo por 2 anos com uma negociação, com um reajustamento dos salários no mês de maio, correspondente à inflação mais 3% de ganho real. Então, isso já foi acertado há 1 ano atrás. Foi decorrente da greve passada? Decorrente da negociação passada. E, em maio, as empresas se recusaram a conceder esse reajuste. Então, para obrigar as empresas a cumprir esse acordo, foi que houve a greve de 1 dia, porque isso foi necessário em função de que a gente teve aí 2 meses de negociação e não conseguimos chegar a um entendimento. Então, primeiro, bom dia, João. Bom dia, então, Rodrigo. João, primeiro sucesso, e quero parabenizar a campanha salarial dos companheiros rodoviários. E me parece que também, além da própria questão da categoria, os rodoviários têm insistido na renovação da frota, né? Me parece que o transporte do Distrito Federal é um dos transportes que é mais caro do ponto de vista da tarifa e o que tem a frota mais velha. Como é que está isso, João? Bem, Rodrigo, o sindicato tem como bandeira a reformulação completa do sistema de transporte coletivo. Já por muitos anos a gente cobra isso dos governantes e felizmente está em andamento hoje no Distrito Federal a mudança do sistema de transporte. Nós reivindicamos não somente a renovação de frota, que é muito importante, mas um sistema de integração que permita ao usuário fazer um deslocamento pagando uma única tarifa. Linkando o metrô e o ônibus, né? Linkando os modais, metrô, ônibus, micro-ônibus. Isso vai significar no bolso do trabalhador uma redução do valor tarifário. Osório, eu estive dando uma olhadinha no edital da licitação e itinerários que hoje a passagem custa R$3 e é um valor que, se não me engano, está há 4 ou 5 anos congelado, né? R$3. No atual edital, a tarifa técnica máxima é na ordem de R$1,70. Eu vejo que todo mundo reclama que dá prejuízo o transporte em Brasília, tarifa congelada há meia dúzia de anos, né? Você acha que é possível implementar um transporte com frota nova, com nova mentalidade, a uma tarifa de R$1,70? Bom, existe uma distinção aí entre a tarifa que o governo estipula para o usuário e a tarifa que, de fato, será para remunerar o sistema. O governo ele pode e até deve subsidiar o sistema de transporte coletivo, tornando o acesso da população ao meio de transporte facilitado. Hoje, tem um estudo do governo federal dando conta de que cerca de 30% da população faz o seu deslocamento diário a pé em função da falta de condição de tomar um transporte coletivo. Então, o governo pode ter uma tarifa menor, até menor que R$1,
desde que pague a conta, né? Isso é feito nos sistemas de metrô, no mundo inteiro. O sistema de ônibus sempre foi visto com um certo preconceito, mas é possível que o governo adote uma nova fórmula que venha trazer esse benefício de uma tarifa melhor com um serviço de maior qualidade. Mas esse edital não está previsto subsídio do governo, né? Não, quando o governo estipula a tarifa técnica, ele pode sim fazer a complementação de tarifária, embora não haja a previsão, mas o governo com certeza vai trabalhar, porque essa tarifa ela então não você julga que não seja possível operar um transporte coletivo numa tarifa de 1,70? Não é possível. A gente tem os dados do Brasil inteiro. E o IPK de Brasília é um dos menores IPK do Brasil. Então, quando você diz a tarifa nominal do DF é cara, mas a tarifa técnica, ela não é uma das mais caras do Brasil. Para o bolso do trabalhador mas do ponto de vista de que você tem um menor número de passageiros pagando essas tarifas. Uma pergunta que todo mundo está em casa quer fazer é a respeito dos corredores de ônibus, né? Muita gente está... É uma situação que é bastante polêmica, né, principalmente na W3, onde está tendo um grande congestionamento de ônibus. Qual é a posição do sindicato e dos rodoviários a respeito desses corredores, João? Tem funcionado para a gente entender, porque a prioridade do governo é o transporte coletivo, para que as pessoas deixem os carros em casa e andem de ônibus. Está funcionando, João? Bom, a nossa posição é absolutamente favorável. Os corredores exclusivos, eles fazem parte da realidade do que há de melhor de transporte no mundo inteiro. Então, em todo local onde o transporte coletivo foi melhorado, isso se deu através dos corredores exclusivos, porque não faz sentido você ter um ônibus com 100 passageiros numa fila disputando com um veículo que tem um único passageiro. Então, é preciso dar agilidade para quem está no transporte coletivo para incentivar tirar os carros da rua. Ainda, o governo adotou os corredores exclusivos ainda de forma um pouco tímida. Nós desejamos que o governo amplie cada vez mais, faça algumas intervenções mais fortes, e a tendência inicial é de uma certa contrariedade da população contra o corredor, mas com o passar do tempo a população se acostuma e isso vira uma realidade positiva. Obrigado, João Osório, pela entrevista. Sucesso. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, João. Não saiu daí, o Canal do Trabalhador volta no próximo bloco. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Canal do Trabalhador de volta e conosco no estúdio agora, Dr. Irenaldo Pereira Lima, ele que é presidente do Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Cursos de Formação, Segurança Eletrônica e Transporte de Valores do Distrito Federal. Bom dia, presidente, bem-vindo, alegria tê-lo aqui. É um prazer todo meu, muito obrigado pelo convite. Presidente, para começar o nosso assunto, antes de mais nada, julho é época de férias, o pessoal viaja, principalmente que mora em residências unifamiliares em casas, né? Deixa a casa meio que abandonada, com sinais visíveis da pessoa viajando, e é uma época que estatisticamente aumentam os assaltos a residências, né? Quais são as regras básicas em que vai viajar, deixar a casa fechada para evitar um assalto, uma surpresa desagradável na volta das férias? Hoje nós temos várias opções, né, doutor Raul? Nós temos condições de colocar sistema eletrônica. Porque hoje em dia, quando se fala em segurança, a pessoa pensa que ela vai gastar um absurdo. E não é. O sistema de segurança, a segurança pessoal ou a segurança eletrônica, ela não é cara. O que é caro é quando você contrata errado. Porque quem contrata errado acaba pagando 2 vezes. Hoje nós temos condições de, primeira, as coisinhas básicas, os períodos básicos, cancelar a entrega de jornal, de revista, qualquer tipo de Para não ficar volumando no jardim. Isso, porque uma caixa de correspondência com muito acúmulo de correspondência, com certeza não tem ninguém em casa. Solicita seu vizinho, tira uma cópia da chave do seu portão, entregue para ele, solicite que ele faça os recolhimentos das suas correspondências diariamente, que não deixe revista jogada na garagem.
E passe a colocar um sistema de segurança dentro da sua casa, já que você não tem condições financeiras, ou achar que uma pessoa armada na sua casa é inconveniente, que coloque um sistema de segurança. Eu tenho na minha casa um terreno de 800 metros quadrados, eu não gastei R$700 para colocar 4... Instalação. E a manutenção mensal, em quanto fica mais ou menos? Não, hoje em dia você com R$100 você faz monitoramento 24 horas. Você monitora a sua casa através de um telefone, de um iPhone, né? Você pode estar em qualquer lugar do país que você consiga. Do mundo, né? Diz uma coisa, o setor que o senhor preside hoje, quantos empregos diretos ele gera aqui no Distrito Federal? Juntando com as orgânicas, hoje nós temos cerca de 20.500 vigilantes. Que tipo de tecnologia é mais recomendada hoje para evitar esses arrombamentos, roubos em residência? Hoje existe sistema que você pode colocar na sua casa, que a sua iluminação está toda parada. Se qualquer objeto móvel, passarinho, cachorro, gato, pessoas, entrar, vai acionar um sensor de presença, onde começa a acender toda a luz do ambiente. Aquela pessoa vai sair, opa, alguém acendeu a luz, então aqui existe uma dificuldade, eu vou sair, vai embora. Quando ele sai, aquele sensor mesmo, com um determinado tempo, ele apaga, ele para. É como se tivesse um sinal de pessoa Nenhum dentro. sistema é totalmente 100% seguro, né? Mas quanto mais obstáculos, mais dificuldades para inibir o assaltante, tanto melhor, né? Isso, perfeito. Não é para evitar, é para inibir, né? Para inibir. E onde você colocar determinado obstáculo, ele vai procurar onde tem a facilidade. Onde tem a facilidade, ele vai entrar. E no comércio de Brasília, por exemplo, tem observado, e pelo noticiário pelo menos, não sei porque chama mais a atenção da mídia, talvez, ou porque a incidência talvez seja maior, mas na imprensa, nos jornais impressos e também na televisão, as notícias que se ouvem de muito mais assaltos a comércio hoje aqui no plano piloto do que nas cidades satélites, que até há pouco tempo eram tidas como violentas, como perigosas, né? Ou é porque a mídia dá mais atenção ao plano piloto? Isso é onde tem um dinheiro fácil, né? Você quando vai comprar, ele vai ali, ele gasta, é o caso do posto de combustível que está sempre por aqui, é casa lotérica, ele vai sempre buscar onde tem a facilidade dele entrar, onde existe uma rotatividade de dinheiro, porque ele precisa daquele dinheiro para poder manter o consumo dele, então ele tem que entrar ali. Então aqui em Brasília, aqui é mais fácil, porque as pessoas não estão muito preocupadas. Uma, porque o comércio, a pessoa quando entra, ele não sabe se ele é cliente ou se ele é assaltante, então ele já fica um pouco preocupado. Você me falava nos bastidores antes da entrevista que além dos 20 mil e poucos empregos diretos que hoje são gerados, nós temos aí uma demanda reprimida, que tem uma capacidade técnica já formada no mercado, que não há vagas para eles, de mais de 100 mil pessoas que já foram formadas. Em janeiro agora nós pulsamos através do sindicato, nós temos 106.400 que estão prontos, aptos para poder, formados para poder. E a perspectiva de ampliação desse mercado de trabalho é boa, é positiva, é otimista ou não? Hoje nós temos praticamente para cada que passou num curso de formação, que aprovou seus antecedentes criminais, passou por uma academia de formação que é credenciada junto ao Ministério da Justiça, para cada um desses nós ainda temos 8 clandestinos, ainda é muito, né? É o seu João do mercado que prefere contratar ali uma pessoa que não sabe a origem, que não sabe qual tipo de armamento que ele usa, não tem antecedente, né? Você não tem, ele não está preocupado com isso. Vamos fazer uma conta rápida, uma conta de padeiro. Então nós temos aí uns 150 mil clandestinos. Ainda. Eram mais, nós conseguimos diminuir isso bastante. E a lei não põe nenhuma exigência, não obriga que tenha essa formação, essa capacitação? Sim, nós temos a fiscalização que ela é feita pela Polícia Federal, a DELESP é uma instituição, uma delegacia da Polícia Federal que faz essa fiscalização, temos também a Secretaria de Segurança Pública, mas a gente vê que os setores que fazem fiscalização é muito pouco, as pessoas são poucos agentes para poder fazer essa demanda toda que é o Distrito Federal. Mas agora com o lançamento do novo Estatuto da Segurança, que está pronto para sair, onde vai contemplar a segurança dos grandes eventos, que é a Copa do Mundo, existe lá a penalidade maior, que é penalizar a pessoa que está fazendo a contratação errada. Então ele vai ser penalizado, vai perder o alvará de funcionamento, ele vai ser penalizado para ele poder saber que aquilo lá, a contratação está de forma inadequada. Presidente, obrigado pela entrevista, sucesso no sindicato. Foi um prazer enorme tê-lo recebido aqui. Eu que agradeço pela oportunidade, estou sempre às ordens. Canal Trabalhador segue em frente. Continua com a gente aqui. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342.
Saia do Vermelho com Roberto Soares. E o assunto hoje é empréstimo consignado. Mocinho ou bandido? Professor Roberto, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, doutor Raul. Tivemos hoje, professor, duas perguntas de telespectadores sobre empréstimo consignado. Vamos aproveitar essas duas questões e esclarecer realmente o que é o empréstimo consignado. Claro. Empréstimo consignável é o que a gente chama, o que todo mundo chama aí no mercado de empréstimo com desconto em folha. É aquele empréstimo que, para a instituição financeira, tem um risco baixíssimo. Por quê? Porque vai buscar a parcela lá dentro da folha de pagamento, tá certo? E é dado, é emprestado hoje, na sua grande maioria, para os funcionários públicos da administração direta, indireta, federal, GDF, Forças Armadas, e hoje é a modalidade de empréstimo com menor taxa de juros no mercado. Justamente porque o risco é menor, né? Bem menor, bem menor. E lembrando sempre que nós já falamos aqui que taxa de juros tem tudo a ver diretamente ligado à taxa de risco. Quanto maior o seu risco de não pagar, maior a sua taxa de juros. Perfeito. Professor, o que é margem consignável? Bom, a margem consignável que todo mundo fala, que é o grande segredo para esse empréstimo. O que é a margem consignável? Você chega para tirar esse empréstimo, o cara pega o seu contra-cheque, o operador pega o seu contra-cheque, pega o seu salário bruto, isso quer dizer, todos os seus proventos fixos, salário, função gratificada, tudo aquilo que você tem, e subtrai, tá, daqueles descontos fixos também, INSS, imposto de renda, pensão, seguro, tudo aquilo que é fixo. E daí faz essa continha mais o salário bruto com as suas gratificações, menos os seus descontos fixos, vezes 0,3. Por quê? Porque a margem consignável aceitável hoje, quer dizer, o seu poder de endividamento aceitável hoje é só 30% desse salário disponível, quer dizer, daquilo que você dispõe, do seu líquido. Então, um menos o outro, vezes 0,3. E aí você tem a sua margem consignável, que é o seu poder de endividamento. Perfeito. O empréstimo pode ser liquidado para fazer novo empréstimo? O empréstimo ele pode ser liquidado para se fazer novo empréstimo. E como é que funciona isso? E aí, os amigos e amigas vão ter que prestar bastante atenção quando forem fazer isso. Por quê? Porque quando você tiver... você contrata um empréstimo em 84 parcelas, por exemplo, que é o limite máximo hoje do empréstimo consignável. 84 parcelas, você está pagando. Aí, em determinado momento, você já pagou, por exemplo, 30 parcelas. Em determinado momento, você quer renovar esse empréstimo, você quer mais dinheiro. Então, você vai lá, lembrando que você está antecipando aquele dinheiro que você pegou emprestado com o banco. Se você está antecipando, o banco não pode cobrar os juros até o final desse empréstimo. Tem que haver uma redução. Tem que haver essa redução. E quando há essa redução, o que acontece? Você recebe aquele dinheiro que você havia tido como devedor, você recebe isso como saldo, tá certo? Para que seja batido no novo empréstimo ou que isso seja depositado na sua poupança, na sua conta. E aí o que acontece? Quando você faz essa renegociação, você está abatendo esse empréstimo, tá certo? E contratando um outro. Perfeito. Prazo máximo são 84 meses? Prazo máximo hoje é 84. Antes era 72. Eles deram uma estia, botaram para 84. Perfeito. Carência existe? Isso depende da instituição financeira. Mas hoje em dia eles estão trabalhando com uma carência aí de 6 meses, no máximo 6 meses. O que é a carência? Lembrando sempre aos nossos amigos também. O que é a carência? Não é deixar de pagar. É você não precisar pagar durante esses 6 meses o quê? O principal da dívida. Mas paga os juros. Você paga só os juros. Perfeito. Tá certo? É possível fazer empréstimo através de procuração? É possível. É possível fazer empréstimo através de procuração, desde que você especifique na procuração exatamente aquilo, o objeto, né, doutor? O senhor, como advogado, Perfeito. Pode discorrer melhor sobre isso. Qual a idade máxima para contratar empréstimo? Hoje em dia, as instituições financeiras, elas atribuem a idade máxima para contratar o empréstimo de 85 anos até
a última parcela. Isso quer dizer o seguinte, você Tem contrata que um empréstimo antes de completar antes de completar 85. Perfeitamente. Posso usar minha conta corrente, benefício, conta salário para receber o empréstimo? Não. Por quê? A conta salário ela é específica para você receber o crédito daquela empresa que você vinculou àquela conta salário. E só para isso. E a conta poupança pode? Conta poupança pode, desde que você vá conversar com o seu gerente, lembra o gerente? Conversar com o gerente para saber se a conta ela pode ser usada para que sejam descontados nessa conta poupança a prestação do seu empréstimo. Perfeito. Nossas perguntas de hoje, a Roseli Nascimento, funcionária do GDF, coloca a seguinte questão. Ano passado, peguei um empréstimo consignado no valor de R$ 11.700,75. Forma de pagamento ficou em 54 parcelas de R$ 430. Agora, no mês de março, paguei a 11ª parcela do empréstimo. Como devo declarar no imposto de renda? Declaro o valor total que eu peguei do banco, ou seja, R$ 11.700, ou R$ 23.220, que é o valor que tenho a pagar ao banco com juros. Outra dúvida. Agora em abril, pretendo quitar minha dívida com o banco, pois pagando com antecedência tenho abatimento dos juros. Como devo declarar essa informação no imposto de renda no ano que vem? Bom, vamos responder, mas eu também não vou me furtar de fazer um comentário, né? Vejam bem, amigos, ela pegou 11 mil e está pagando 23. Então vamos pensar bem na hora de pegar. Mais de 100%, né? Bem mais de 100%. Mas, tentando ajudar a nossa amiga Roseli, a questão é a seguinte, Roseli. Lá, quando você vai fazer o seu imposto de renda, você tem lá a aba dívida e ônus reais. A abinha lá do seu sistema de imposto de renda, tá? Dívidas e ônus reais. Então, o que você vai fazer? Você vai chegar no campo de discriminação, tá certo? Natureza da dívida, onde está escrito natureza da dívida, e vai colocar o quê? E vai colocar o valor total da dívida. Sua dívida não é mais de 11 mil. Sua dívida é de 23.220 reais. E aí, o que você vai fazer? Você vai abater, naquele período, aquilo que você já pagou. Você vai somar tudo que você já pagou e vai dizer aquilo que você já pagou. Então, sua dívida para o ano que vem não vai ser mais de 23.220. Vai ser aquele valor que você já pagou. E no ano que vem, quando você, se Deus quiser, quitar essa dívida, né, e abandonar esse encosto, você vai fazer o quê? Você vai declarar exatamente isso. Você tem a sua dívida e você vai declarar que pagou o valor, simplesmente isso. Declarar o valor e vai zerar essa dívida. Simplesmente isso. Ângela Nogueira, professora, coloca a seguinte questão. Tive a necessidade de fazer alguns empréstimos, são 3 ao todo, e um total de R$16 mil. Mas o problema é que agora as parcelas mensais ficaram pesadas no meu orçamento. Seria vantajoso fazer um empréstimo maior, com uma taxa de juros boa, para quitar esses empréstimos ou ir liquidando um de cada vez? Bom, Ângela, você não nos mandou muitas informações para a gente ajudar, mas vamos tentar ajudar você de uma forma acadêmica, tá? Primeiro, empréstimo é empréstimo. Nós falamos aqui nos programas anteriores o seguinte, se você deve cartão de crédito, você procure uma modalidade mais barata nos juros, que seria o CDC, para quitar esse cartão de crédito. No seu caso, o que eu entendo é que você tem 3 empréstimos CDC e está querendo contratar um empréstimo para pagar os 3. Na verdade, você vai trocar 6 por meia dúzia, porque, a bem da verdade, você está pegando a mesma modalidade de dinheiro e você corre o risco de pegar esse dinheiro com juros maior até, porque depende da época que você está pegando. Lembrando que hoje nós estamos vivendo um momento de estabilidade econômica, por causa do problema lá na Europa, que muitos acham que não decai aqui, mas respinga aqui. Então, quer dizer, eu acho o seguinte, eu acho que é mais prudente para você ficar do jeito que está, tá certo? Fica do jeito que está. O que você faz? Tenta aumentar sua renda de alguma maneira, ou tenta aumentar fazendo um bico, mesmo, ou se não... Mesmo que ela consiga uma taxa bem melhor do que a atual, não é vantajoso? Mas
eu não vejo, sincero e honestamente, eu não vejo em que tão melhor essa taxa poderia... Tão melhor é quitar um por vez agora. Quitar um por vez. Liquidando. Vai quitando um por vez, se não der para quitar todos de uma vez, quita os de maior prestação, encosta o outro, você vai ter problemas com SPC, com essas coisas todas, e vai negociando com o banco para você ir pagando. Eu acho que é mais sensato que você renegociar essa dívida. Perfeito. Saia do vermelho, @canaldotrabalhador.tv.br. Manda um e-mail para a gente, conte a sua história, tire a sua dúvida. Professor Roberto, muito obrigado, um bom domingo. Obrigado, bom domingo, boa semana. Voltamos em seguida, fica com a gente aqui. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. O Canal do Trabalhador está de volta, recebendo hoje Vicente de Almeida, presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agrário, SINPAF. Bom dia, Vicente. Bom dia. Então, Vicente, os servidores da Embrapa se encontram há vários dias de greve. Como é que está isso, Vicente? Existe alguma perspectiva de resolver a greve? Pois é, os trabalhadores da Embrapa, desde o dia 25 de junho, encontram-se em greve, porque já temos 5 meses em processo de tentativa de negociação em torno do acordo coletivo de trabalho. E o que a gente tem percebido, na verdade, na mesa de negociação, é apenas uma enrolação da empresa, né? Das propostas que nós estamos apresentando, praticamente nenhuma delas está sendo considerada efetivamente pela empresa. Então, Vicente, o que é que está emperrando o processo de negociação? Você me disse agora há pouco que a empresa quer oferecer apenas a reposição da inflação. E me parece que tem um índice de ganho real que vem de defasagem de campanhas anteriores, é isso que está acontecendo? Quando a gente fala em questão econômica, nós temos que também fazer um resgate no ano anterior, onde nós fechamos um acordo com a empresa de reformulação do nosso plano de cargo e salário. Nessa reformulação nós temos itens que são históricos para a categoria e que a própria política da empresa impôs um prejuízo para eles, como o intertício da tabela salarial, que antes era linear, em torno de 3,35%, e ela impôs um intertício regressivo, colocando uma coisa que, no nosso ponto de vista, é inédito no Serviço Público Federal, que é quanto mais você avança na sua carreira, menor a representação do valor social do seu trabalho no seu contra-cheque. Portanto, ela impôs uma espécie de procedimento que é uma progressão regressiva salarial aos seus trabalhadores. E é importante dizer também, né, Vicente, para quem está em casa, que os servidores da Embrapa são seletistas e não são estatutários, ou seja, são regidos pela CLT. Embora concursados. Embora concursados. Isso significa, então, que vocês têm uma database e nessa database tem que haver um processo de negociação que não houve ainda. Que não houve ainda, que nós vencemos a database no 1º de maio e até o presente momento nós não conseguimos ainda fechar um acordo com a empresa, porque ela não cumpriu o seu acordo do ano passado de reformulação do plano de cargo e salário, e também está querendo colocar uma proposta de reajuste para nós que não representa nem significativamente a inflação, né? Porque o IPCA ainda tem elementos que estão afora do IPCA que não representam a inflação. É importante dizer também, né, Vicente, que a Embrapa tem um papel social muito grande, né? A Embrapa, que é responsável hoje pelo sucesso que o nosso país tem atravessado na agricultura, deve-se muito à Embrapa, onde os pesquisadores têm desenvolvido várias matrizes. Então é importante dizer isso, que a Embrapa é uma instituição super importante para o desenvolvimento do nosso país, né, Vicente? Com certeza. A Embrapa, a Codevasco também, que é uma empresa, Companhia do Vale do São Francisco, e também nós articulamos os trabalhadores lá, representam, né, políticas públicas e investimento nessa área que traz o Brasil um PIB agrícola brasileiro bem superior, inclusive, ao próprio PIB brasileiro. E a contribuição hoje que nós estamos dando para o desenvolvimento da agricultura no mundo inteiro. A Embrapa tem hoje atuação em mais de 58 países, né, que faz com que a tecnologia gerada
pelas mãos dos trabalhadores, e seja aí alimentando milhões e milhões no Brasil e mundo afora. E o que mais pesa para os trabalhadores da Embrapa, neste momento, é a falta de sintonia entre essa política que nós conseguimos contribuir e a valorização real desses trabalhadores, né? Então, isso machuca muito o trabalhador da Embrapa. Vicente, me diga uma coisa, vocês já tentaram alguma mediação junto ao Ministério Público? Tem alguma perspectiva de julgamento de dissídio coletivo, que é lamentável, né? Porque é sempre interessante que as partes cheguem a um acordo. O dissídio, eu acho que tem que ser o último instrumento, e parece que a diferença é muito pouca. Eles estão oferecendo 5,1 e vocês estão querendo 10 alguma coisa, não é isso? 10,1. 5%. Ou seja, então a diferença para fechar a negociação está em 5%. Então, fica aqui um apelo, inclusive, para o presidente da Embrapa, que pense um pouquinho nos funcionários, que sem dúvida nenhuma a Embrapa tem um papel muito social, né, Vicente? Com certeza. A importância da Embrapa nos leva à mesa de negociação também a ter uma responsabilidade maior nesse processo, né? Tendo em vista que a gente não quer paralisar a atividade da empresa, a gente não quer trazer nenhum prejuízo para a sociedade brasileira. Mas, infelizmente, nesses 5 meses de conversa, de diálogo, a gente não tem conseguido avançar, né, nas propostas, né? Tanto na questão econômica quanto nas questões sociais. E Vicente, para quem está em casa, entenda que a Embrapa são quantos campos aqui no Distrito Federal? Aqui são 4 campos. Nós temos a Embrapa Sede, a Embrapa Senagem, a Embrapa Cerrados, em Planaltina, e a Embrapa Hortaliças, no Gama. Ou seja, cada Embrapa tem um papel de desenvolver uma pesquisa numa determinada área da agricultura. Tirando a Embrapa Sede, que é uma Embrapa mais administrativa, as demais desenvolvem atividades diretamente vinculadas à pesquisa no campo. Além dessa diferença dos 5%, tem alguma proposta de reestruturação do plano de carreira, ou só o que está emperrando o processo da negociação, apenas essa diferença, Vicente? É fundamental que o governo, desde o ano passado, está analisando a proposta de reestruturação do nosso plano de cargo e salário, possa se posicionar. São 4 os itens principais. Uma é esse intertista, a tabela salarial, que a gente acabou de falar. A questão da promoção dos companheiros e companheiras assistentes da Embrapa, porque nós articulamos desde os assistentes até os pesquisadores, né? Também é importante a gente ter o reconhecimento da pecúnia para os trabalhadores da Amazônia Legal, né? E a isonomia de benefícios. Temos trabalhadores hoje que têm anuênio, outros só têm quinquênio. Na semana passada, durante a semana, Vicente, vocês fizeram várias manifestações na Esplanada, né? Inclusive, me parece até distribuindo alimento. Como é que está isso? Como é que foi vocês estão fazendo, inclusive, atos unificados com outras categorias que estão em greve? O estado de mobilização está muito interessante, né? A gente vê hoje que o trabalhador da Embrapa está realmente buscando a sua valorização real e está se engajando no movimento. Nós fizemos várias paralisações, fizemos distribuição do fruto do nosso trabalho para a população, apreciar também, né, mais concretamente o que a gente está desenvolvendo dentro da empresa. E também estamos agora entendendo que a política, nesse campo das empresas de pesquisa e desenvolvimento agropecuário estão muito similares. Então a gente está recebendo convites e participando de reuniões de trabalhadores do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do INCRA, da FUNAI, tentando construir também uma pauta comum, né, de valorização desses trabalhadores. Vicente, essa negociação tem sido direto com o presidente da Embrapa ou tem sido via Ministério da Agricultura? Como é que está isso? É uma boa pergunta. Na verdade, a gente se ressente um pouco da participação mais direta do presidente da empresa no processo de negociação, né? Porque existe uma mesa constituída de negociação onde o presidente não participa, infelizmente. Até uma contradição, porque ele é o responsável pela empresa, ele conhece o esforço e a realidade de todos os trabalhadores, né, Vicente? E esse é um outro ressentimento dos trabalhadores da Embrapa, que não estão vendo o presidente se engajar efetivamente na solução desse conflito. E já tivemos, inclusive, uma audiência com o ministro, né, o Mendes Ribeiro Filho, mas, infelizmente, não tivemos ainda um retorno concreto da atuação do ministro para a solução do problema. Nós imaginamos que ainda há chance, né, da gente resolver o problema, apesar de que temos hoje uma possibilidade real de dissídio, mas dissídio só as duas partes, com anuência, que poderá ser efetivado, né? Não estão aguardando aí que a empresa possa reconsiderar a sua proposta e chamar os trabalhadores para a mesa de negociação. Então fica aqui o apelo do Canal do Trabalhador ao presidente da Embrapa, ao próprio ministro da Agricultura, que busque uma solução. A Embrapa, como eu disse, tem um papel social muito importante,
O Brasil deve muito aos trabalhadores da Embrapa e nós também devemos. E a diferença está muito pequena, de apenas 5%, né? Para que chegue no entendimento e busque se resolver. Então, aqui, Vicente, em nome do Canal do Trabalhador, quero parabenizar o Simpaf, deixar o programa à disposição da categoria e esperamos que busque tão logo o entendimento e resolva o problema para que os trabalhadores da Embrapa possam, sem dúvida nenhuma, ter sua tranquilidade, principalmente a manutenção da sua database. A gente agradece ao Canal do Trabalhador e esperamos poder corresponder a essa solidariedade também de vocês, dando resposta concreta às demandas da sociedade brasileira nesse campo. Um sucesso. O Canal do Trabalhador de hoje fica por aqui, agradecendo a audiência. Estaremos, se Deus quiser, aqui na TV Brasília no próximo domingo.